Olá, segundos anos! Vamos lá para a nossa aula de ciências? A nossa aula de ciências de hoje está lá na página 158. Então, está lá, você é o cientista, olha que legal! Hoje vocês serão cientistas. Analisando as sombras, então nós vamos analisar as sombras, né? Nós já estamos trabalhando sobre as sombras, vamos trabalhar mais um pouquinho. Forme um grupo com seus colegas e trabalhem juntos para solucionar o desafio apresentado a seguir. Então, nesse momento, não tem como nós formar grupos, né, com os nossos colegas. Vocês estão aí na casinha de vocês. Então, vocês vão fazer sozinhos, né, ou com a ajuda de um adulto. Então, o que vamos precisar? O que é preciso fazer para aumentar ou diminuir o tamanho da sombra de um objeto? E aí, o que será que é preciso fazer para aumentar ou para diminuir a sombra de um objeto? Então, quais são os materiais que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma lanterna, um objeto opaco e um anteparo, uma superfície onde a sombra será projetada. Então, uma lanterna, se eu não tiver uma lanterna em casa, posso utilizar a lanterna do celular mesmo, certo? Um objeto por grupo, então vocês vão escolher aí um objeto. Pode ser, então objeto vocês podem escolher aí um hominho ou qualquer brinquedo de vocês que não seja muito grande, certo? Porque daí dá para usar como superfície, eu posso usar uma folha sulfite, certo? Então, algum bichinho, algum brinquedo aí de vocês que seja pelo menos do tamanho de uma folha sulfite, menor, né, que uma folha sulfite. Então, agora, converse com os seus colegas e responda. Então, vocês vão fazer essa experiência. Vão pegar lá a sua lanterna, vão pegar lá o objeto, que pode ser um brinquedo de vocês, que não seja muito grande, e vão pegar um anteparo, que é uma superfície para a sombra ser projetada, que pode ser uma folha sulfite, certo? Se o objeto opaco ficou na mesma posição, então eu vou colocar lá, né, o meu objeto e vou deixar ele quietinho lá na mesma posição. O que foi preciso fazer com a lanterna para modificar o tamanho da sombra? Então, eu vou usar a lanterna, né, para modificar o tamanho da sombra. Então, o que será que eu vou ter que fazer com essa lanterna para modificar o tamanho da sombra? Será que eu vou ter que fazer alguma coisa? Então, é isso que vocês vão descobrir, certo? E aí, vocês vão escrever aí o que foi preciso. Aqui tem um quadro, ó. A sombra surge quando um objeto bloqueia o caminho da luz. A sombra também pode mudar de posição e de tamanho, dependendo da posição da fonte de luz em relação ao objeto. Então, ó, já tem aqui uma dica, que dependendo da posição da minha fonte de luz, é o tamanho, né? É a posição, é o tamanho que vai ficar a minha sombra. Então, façam aí essa experiência que é bem legal e é bem simples, né? E depois vocês vão escrever, então, certo? Muito bem. Chegou no final, quando tem a casinha, porque tem lição de casa. A lição de casa de hoje está lá na página 160 e 161, que é a atividade 3 e a atividade 4, certo? Atividade 3. Imagine que Peter Pan está voando ao ar livre durante o dia. Inclua uma fonte de luz na posição correta para que se forme a sombra de Peter Pan representada na imagem abaixo. Então, ó, vocês acabaram de fazer uma experiência, né? Uma fonte de luz, que aqui no caso não foi o sol, foi uma fonte de luz artificial, mas vocês viram que conforme mudava a fonte de luz, mudava a sombra, não é mesmo? Então, agora vocês vão pensar aí. Então, aonde será que eu tenho que fazer aí a fonte de luz, né? Do dia aí que ele está passeando, voando aí ao ar livre durante o dia. Onde será que eu vou desenhar essa fonte de luz para que a sombra do Peter Pan apareça como ela está aí, certo? Número 4.
Observe nas imagens a seguir as diferentes posições da fonte de luz. Indique com uma seta qual seria a posição da sombra formada pelo brinquedo de pelúcia. Siga o modelo. Então, o modelo está aqui, certo? Então, ó, se eu projetar a luz, olha onde está projetada aqui a minha fonte de luz. Para o bichinho, a sombra apareceria aonde está aparecendo a setinha, certo? Muito bem. Então, agora vocês vão fazer isso com a letra A, com a letra B, com a letra C e com a letra D, certo? Podem fazer essa experiência. Peguem aí a lanterna, né, do celular que vocês já estão utilizando. E se tiver um bichinho, acredito que vocês também têm um leãozinho assim em casa. Se não tiver, pode ser outro objeto para vocês pensarem onde apareceria essa sombra. E aqui nos quadrinhos vocês vão fazer onde será que apareceria essa sombra. E aqui a letra B. Agora, assinale a imagem em que a direção da fonte de luz forma a sombra de menor tamanho. Então, vocês vão assinalar qual dessas 4 imagens que a fonte de luz vai formar uma sombra de menor tamanho, certo? Então, essa foi a nossa aulinha de ciências de hoje. Um beijo e até a próxima aula.